Olá pessoal, hoje eu queria discutir um pouco com vocês o experimento 4. Vocês já fizeram e eu queria discutir um pouquinho mais porque eu acho que talvez isso ajude a vocês desenvolverem um melhor entendimento de alguns conceitos. Tá? Bom, basicamente esse experimento, vocês devem se lembrar, o objetivo era ler 2 bits, né? São 2 chaves, e dependendo dos 2 bits, acender os LEDs, né? Acender um dos 3 LEDs, né? Ou apagar os 3. Tá? Então, como é que seria isso aqui? A regra é o seguinte: quando essa chave estiver fechada, quando as duas estiverem fechadas, acende o LED azul. Quando só essa estiver fechada, acende o LED vermelho. E quando só essa estiver fechada, acende o LED verde. Tá? E quando nenhuma estiver fechada, né, apaga todos os LEDs. Tá? Então, você lê essas 2 chaves aqui pelos bits PF4 e PF0 da porta F, né? E para acender os LEDs vocês usam os bits PF1, 2 e 3 da porta F também. Então, 2 bits são entrada e 2 bits são saída. Tá? Uma primeira coisa que eu queria discutir com vocês é o seguinte: essa entrada aqui. Tá? Uma coisa que nós vamos ter que fazer é configurar esses bits, o PF0 e o PF4, como entrada. Né? Como é que isso é feito? Existe um registrador, que basicamente é uma posição de memória, em que você escreve nessa porta aqui, quando for para ser uma entrada, você escreve 0 nesses bits, no bit 0 e no bit 4. E o que for para ser saída, como por exemplo esses aqui, a gente escreve 1 nesses bits. Tá? E os outros bits que você não for usar, geralmente eu gosto de colocar como entrada. Tá? Então eu pergunto, como é que a gente configuraria aqui esses bits? Vamos supor que aqui nós temos o registrador de direção da porta F. Tá? É uma posição de memória que define a direção da porta F. Tá? Então, olha só, o bit 0 vai ser entrada, né? E o bit 1 vai definir uma saída. Vamos supor aqui que a gente tem aqui as posições no registrador. Aqui é o bit 0, o bit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, vamos lá. Olha só. Quais bits vão ser entrada? O bit 0, que é esse aqui, né? 0. Deixa eu fazer um pouquinho mais grosso. Né? Então, aqui é o bit 0. Né? E o bit 4. Né? Então, bit 0, 1, 2, 3, 4. Desenhar com o mouse é um pouco difícil, né? Então, 0, 0. Tá? E os bits 1, 2 e 3 são saídas, né? Então, bit 1, 2, 3. E esses aqui, pessoal, será que é melhor botar como entrada e saída? Ou saída? Bom, como a gente não está usando ele, se você botasse como uma saída, ele ia apresentar uma tensão aqui na saída. Não tem problema nenhum, desde que não encoste nada, né? Mas talvez você prefira não colocar como uma saída, para que não corra o risco de ter uma tensão aqui. De repente pode tocar algum fio, alguma coisa e dar um curto, né? Eu acho que o melhor mesmo é botar a entrada. Por quê? Porque a entrada não coloca nenhuma tensão. Ela só fica num estado com uma impedância relativamente alta. Então alguma coisa que encostar aqui, no máximo vai ser lida como um 0 ou como 1 e não vai causar problema. Tá? Então esses bits que a gente não usa, eu prefiro colocar como 0 também. Tá?
para que fiquem como entrada e fiquem num estado de impedância relativamente alto. Então, esse aqui seria o byte de configuração das entradas e saídas dessa porta. Como é que a gente chamaria esse byte? Bom, aqui indica 0, o X vai indicar hexadecimal. Bom, aqui é o número 0, né? Então, 0, e aqui é o número, eu acho que é o número D, né? Que é o 14 em hexadecimal. Então, vimos aqui como configurar aqui é a letra D, tá, pessoal? Aqui não é um 0, aqui é o D. Letra D do dado. 0D. Tá? Então, vimos aqui como configurar a porta F, né? De tal forma que esses 3 bits sejam saída, esse bit e esse seja entrada, e os que sobraram sejam entrada também. Tá? Logo nós vamos ver como fazer isso no programa. Nós vamos rever. Ok? Bom, pessoal, aqui nós temos um dos trechos iniciais do programa, né? O início do programa do laboratório 4. Né? São algumas diretivas, declarações de constantes. Né? Eu queria só apontar para vocês alguns detalhes aqui. Tá? Então, olha só. Aqui nós temos uma seção de declaração. Né? Primeiro temos aqui o include do Texas.h. E o que eu queria mais chamar a atenção é a definição do registrador da direção da porta F. Tá? Então aqui nós temos aqui o define, né? Ele vai definir o que aparecer aqui vai ser substituído quando você usar esse nome aqui, GPIO, port F, dir R, né? Ou seja, o GPIO, né? Da porta F, e esse aqui é o registrador de direção, né? da porta F. Tá? É o seguinte, vocês viram já nos vídeos que esse tipo de processador, usado no TIVA, o I/O é mapeado em memória. Né? Então, quando você vai escrever num dispositivo de saída, por exemplo, é a mesma coisa que você escrever na memória. Tá? E quando você vai ler alguma coisa de algum dispositivo de entrada, você usa o mesmo processo que é para você ler da memória. Tá? E a memória mais ou menos é o seguinte, né? Esse registrador aqui de direção, ele define dos 8 bits da porta F, né, quem é a entrada e quem é a saída. E o endereço desse registrador é esse aqui, 0, né? Aqui está em hexadecimal, né? Esse 4 na verdade são 4 bits binários, né? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, aqui é o 0, 0, 0, 0, esse 0 é 0, 0, 0, 0, e assim por diante. Então, nesse endereço aqui, né, fica, então, os bits que definem a direção da porta F. Então, toda vez que você usar isso aqui lá no meio do programa, na verdade o programa substitui por isso aqui. Tá? Um ponteiro, né, com uma variável do tipo longo sem sinal. Tá? E o volatile é o seguinte, ele avisa para o compilador o seguinte, né, que essa memória aqui, de alguma forma, como é um I/O, ela não é como uma memória, né? Ela pode mudar. Né? Por exemplo, muitas vezes você escreve alguma coisa da memória, né, e o compilador assume que quando você escreve na memória, se você não tiver escrito de novo, nada vai acontecer com ela. Tá? Só que isso aqui não é bem uma posição de memória. Apesar dele funcionar como uma memória, ele é um dispositivo de I/O. Então, por exemplo, se você escreveu na porta F, né, um compilador normal, se for ler, né, se for
ou ler ou escrever, ele vai assumir que o que estiver lá foi a última coisa que foi escrito. Então ele não vai se dar o trabalho de checar ou de ler de volta o que está nessa variável. Tá? Quando você escreve volatile, você vai dizer que essa posição de memória é volátil. E por algum motivo, aquele bit que você escreveu lá um pouquinho antes, ele pode não mais estar lá. Ele pode mudar. Então, dependendo do caso, pode ser que seja seguro, mais seguro, né? Quando você vai modificar alguma coisa nessa posição de memória, você ler primeiro a situação atual, né? E só depois fazer a ação. Tá? Então, o volátil está informando para o compilador que esse endereço de memória ele pode mudar desde a hora que você escreveu nele pela última vez. Ok? Vamos então estudar o nosso programa, né? Aqui nós temos então o include o Texas.h, né? Que é o nosso simulador, né? Aqui nós vimos alguns registradores relacionados aos registradores. Tá? Então, por exemplo, para você definir a direção dos bits da porta F, você usa esse endereço aqui. Mas como você já usou o define, né, toda vez que aparecer esse nome aqui, na verdade o compilador vai substituir por esse nome aqui, por toda essa informação aqui. E convenhamos, é bem mais fácil se lembrar desse nome aqui, né? Porque está dizendo que é uma parte da interface de entrada e saída, da porta F, um registrador de direção, né? Do registrador né, da porta F. Né? É mais fácil do que se lembrar dessa posição de memória inteira, né? E desse comando. Tá? Para ler o W em si, para escrever ou para ler, né? Para você escrever, por exemplo, uma porta de saída, você usa esse endereço aqui, que é o endereço da porta F de fato. Para escrever, você escreve desse endereço, né? E para ler, você lê desse endereço. Tá? Então, esse endereço é substituído por isso aqui, né? GPIO, que indica que é a interface de entrada e saída, né? Do registrador de dados, né? Que corresponde à porta F. Tá? Agora, aqui tem outras coisas, né? Para definir resistor de pull-up, para travar ou destravar pinos, né? Tem várias coisas que você pode fazer para configurar essa porta de entrada e saída. Por enquanto, a única configuração que nós vimos foi definir se os pinos são de entrada ou de saída. Então vamos usar esse para definir a direção e esse aqui para ler ou escrever nos dados. Então vamos mais para frente, vamos ver o nosso programa. Tá? Olha, aqui nós temos a seção de declaração de variáveis globais. Vocês devem ter visto já que na linguagem C, as variáveis globais são definidas fora das subrotinas. Então lá em cima, a primeira coisa que você faz, uma das primeiras coisas, né, seria definir as variáveis globais. Tá? Então, vamos definir aqui duas variáveis, né, SW1 e SW2. Né? Essas variáveis vão ser usadas para ler o valor daquelas duas chaves. Tá? Aquelas duas chaves que são usadas, né, são aqueles botões que estão na placa ativa. Tá? E vamos ter a variável out, né, que vai definir qual é o LED que está sendo aceso. Né, se é o LED da porta PF1, da PF2 ou da PF3. Tá? A variável long, não sei se vocês se lembram, né, mas ela uma variável. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidamente. Pois é, pessoal, a variável long, bom, vocês se lembram da memória, né?
vocês devem se lembrar da memória, né? Ela é feita por várias posições. Desculpem aqui se está um pouco ruim, eu vou tentar melhorar o meu desenho, né? Então, cada byte é uma posição de memória, né? Então, só, por exemplo, se aqui for a memória 0x, né? Aí 0, 0, 0, 0, 0, aí 20, tá? Tudo 0 e aqui no final 20, né? Então, geralmente, aqui tem 32 bits, né? E aqui tem, cada posição da memória tem 8 bits. Só que como, em geral, nessa arquitetura RISC que a gente tem, nós temos os dados de 32 bits, então, uma posição de memória tem esses 4 bits aqui, tá? Então, na verdade, quando você guarda o conteúdo da porta F, né, da porta F aqui, na verdade, esse conteúdo fica guardado só nesse último byte aqui. Então, se o conteúdo for 1, né, 8 uns, né, na verdade, o que vai estar armazenado nessa posição, nessa variável, vai ser 0, 0, 0, 0, 0, tudo aqui, tudo 0 aqui também, tudo 0 aqui também, e aqui 1. Mas internamente, o processador já sabe que, na verdade, só esse final aqui são os dados, né? E que todos os outros dados aqui são zeros. Tudo bem? Bom, agora voltando aqui, né? Nós temos, vou tentar diminuir aqui um pouquinho, tá? Para a gente ver mais próximo essas letras. Então vamos lá. Olha só, nós temos essas duas variáveis. Essa aqui, ela tenta gravar se a chave 1 está ligada ou não. Então, por exemplo, seria 1 se estiver ligada, 0 se estiver desligada. A chave 2 define se a chave 2 está ligada ou não. Ok? Aí vimos aqui agora a esse setor aqui, que são as definições dos protótipos, né, de funções. Nós vamos ter uma função que é simplesmente para inicializar a porta F, né? Uma outra que vai ser uma função para gerar um atraso, né? E uma função para gerar interrupções, que é mais usado no simulador do Texas, né? E a gente nem vai se preocupar com isso por enquanto, tá? Bom, chegamos agora aqui na seção de subrotinas, tá? Então, vamos lá. Então, chega aqui, então, nós temos aqui o programa principal, né? Aqui, nós temos simplesmente uma subrotina de inicialização do simulador chamado Texas, que é o que permite a gente rodar o nosso programa aqui no computador, mas parecendo que está rodando na placa, sem a necessidade de ter a placa, né? É realmente um recurso muito útil, muito interessante e facilita muito a nossa vida, tá? Depois, o que nós temos depois? Inicializar a porta F, tá? Vamos ver o que significa inicializar então a porta F, né? Aqui nós temos, bom, aqui nós temos alguns detalhes que a gente vai ver com mais calma depois, tá? Que nós temos que inicializar um clock que controla essa porta, né? Nós temos que travar a porta F, travar ou destravar a porta F, né? Mas eu não desligar a função analógica, mas eu queria só concentrar em duas coisas por enquanto, tá? Explicar só duas coisas. Uma é essa direção, né? Nós falamos um pouco sobre ela, né? Então, qual era a ideia aqui? É que os bits 1, 2 e 3 sejam saídas, né? Então, todos os bits aqui vão ser 0, com exceção dos bits, o bit 0 também é 0, né? Os bits 1, 2 e 3 são saídas, né? E o bit 0
e o bit 5, o 0 e o bit 4 vão ser 0 também. Então, nós já explicamos isso, né? Então, nós escrevemos 0E para fazer que apenas os bits 1, 2 e 3 sejam saídas. Tá? Então, fizemos a nossa configuração, né? E daí, né, você tem o retorno. Né? Tá? Aí você retorna para cá, então. Né? E aí vamos agora para a seção principal. Assim, habilita interrupções. Né? Aqui é porque nós temos um sistema que não só simula, mas ele também checa se o seu programa está certo e dá uma nota para ele. A rotina chamada de grader, que seria o corrigidor, né? Ou a pessoa que dá o grau ou a nota, o grader. Né? Bom, aí vamos para esse setor, essa parte aqui, que é o cerne do programa. Tem o while loop. Né? Não sei se você se lembra como é que funciona o while. O while, ele vai rodando até que essa condição aqui dentro do parágrafo seja verdadeira, enquanto essa função for verdadeira. Então, enquanto isso aqui for verdade, né, então ele segue rodando. Só que eu não sei se vocês se lembram, né, a condição aqui de falso ou verdadeiro é o número 1. Não sei se vocês se lembram, o número 1 na linguagem C significa verdadeiro. Então, esse laço aqui, esse loop aqui, vai ficar rodando para sempre. Tá? Em outros casos, apareceria não o número 1, mas apareceria um teste. Né? Por exemplo, seria uma variável de contagem, né? E essa variável ia mudando na medida que o programa fosse fazendo o loop. E aí, quando ele alcançasse o valor verdadeiro, né? Que é o número 1, então ele sairia desse laço. Mas como aqui você está dizendo que é sempre verdadeiro, ele vai ficar para sempre aqui nesse laço. Isso é muito usado em programas de sistemas embarcados. Ok? Vamos em frente, então. Então, olha só. Vamos ver se vocês se lembram, então, do que deve acontecer no nosso programa. Então, pessoal, olha só. Nós temos duas chaves na porta F. Né? O PF4 e o PF0. Então, para ler a situação dessas duas chaves, né, nós podemos ler simplesmente o valor da porta F. Tá? Para fazer essa leitura, nós podíamos simplesmente dizer o seguinte, ó, essa porta F está nessa variável aqui, né, GPIO, né, port F data R. Esse é o endereço, né, da porta F. Então basta você ler essa porta. Para ler, basta colocar esse dado aqui. Né? Só que olha só, aqui nessa porta, se vocês virem aqui, nesse bit aqui, no bit 0, né, está contido o conteúdo da chave 2. Né? Então o que acontece? Né? Aqui vai estar a chave 2. Vamos supor que esse conteúdo seja 1. Desculpa. Vamos supor que esse conteúdo seja 1. Tá? E aqui nós temos a chave, o conteúdo, né, da chave 1, né, no bit 4. Né? Então aqui no bit 0, 1, 2, 3, 4, na quinta posição, estaria o bit 1. Tá? Bom, e o que a gente teria aqui nesses outros bits? Né? No bit 1, 2, 3, 5, 6, 7. A resposta é: eu não sei. Tá? Eu não sei qual é a resposta. O que tem aqui? Tá? Então, para a gente isolar cada uma das chaves, né, a gente teria que fazer um processo chamado de máscara. Tá? Bom, aqui vamos supor que a gente não sabe qual é o valor, né,
aqui também não, aqui também não, né? Todos esses podem ser 0 ou 1. Tá? Então eu pergunto para vocês, como é que a gente poderia codificar a variável, por exemplo, SW2, né? Essa variável SW2, com o seguinte, ó, quando ela for 1, quer dizer que a chave SW2 seja 0. Né? Vamos ver como fazer isso. Olha só. Vocês concordam que se eu fizer uma máscara, deixa eu explicar aqui o que é uma máscara. Né? Uma máscara E, que é o seguinte, eu vou criar um novo número aqui que vai ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. E vou fazer o seguinte, eu vou fazer um E, uma operação E, né? Bit a bit. Né? Tá? Então, 0 ou 1, que é o X aqui, e 0 vai dar o que aqui? 0. X e 0, 0. X e 0, 0. 1 e 0, 0. X e 0, 0. X e 0, 0. X e 0, 0. Tá? E 1 e 1, 1. Tá? E se aqui fosse 0 ao invés de 1, aqui seria 0. Então essa máscara aí, você faz um E bit a bit com tudo, né? Tudo que for E, se for feita a operação E com 0, vai dar 0. E o que for feita a operação E com 1, esse número que está aqui vai ser copiado para cá. Tá? Então, não sei se vocês concordam, né? Se a entrada aqui for, por exemplo, no SW2, se o valor aqui for 0, né? Aqui vai ser 0. E se quando você fechar aqui vai ser 1, então a entrada vai ser 1. Tá claro? Então, um jeito de fazer isso é usar essa chamada máscara. Essa máscara aí. Tudo bem? Bom, mas aqui nós temos também um detalhe que a gente ainda não conhecia tão bem. Tá? Essas portas funcionam da seguinte forma. Elas têm o que se chama um resistor de pull-up, que é o seguinte, internamente ele tem aqui uma conexão à tensão de alimentação, aqui um resistor, tá? E aqui é conectado nesse pino aqui. Tá? Então, o que acontece, olha bem como é que essa chave aqui está conectada. Quando ela está desligada, ela está em circuito aberto, quando ela está fechada, ela está em curto. Né? E esse botão interno que nós temos no TM4C123, ele é desse jeito, é uma chave normalmente aberta. Então, olha só, quando o botão não estiver pressionado, esse botão está aberto, e aqui, aí eu pergunto para vocês, qual é a tensão que vai aparecer aqui no PF0? Se ele não estiver apertado, né? Vai aparecer o número 1, entendeu? E aí se você apertar aqui, né? Se você apertar aqui, aí você vai fechar. Então quando o botão estiver apertado, ele vai ser o 0. Então, na verdade, uma desvantagem aqui desses, é que na verdade, quando o botão está apertado, é que vai ser 0. Quando ele não está apertado, vai ser 1. Então isso aqui dificulta um pouquinho as coisas, e a gente vai ter que levar isso em conta. Tá? Então vamos ver aqui. Bom, aqui no PF4 é a mesma coisa, né? Quando o botão estiver solto, aqui vai ser 1, né? O PF4 desse bit aqui vai ser 1, né? E quando ele estiver apertado, ele vai ser 0. Tá? Então vamos olhar como é que isso se reflete no código. Né? Vamos lá. Então, vamos ver aqui. Olha só. Então você leu aqui o valor da porta, né? Tá?
E aí você vai fazer uma máscara. Vamos ver a da porta 2, né? Que é esse aqui que é mais fácil, tá? Você leu aqui esse valor, né? E você fez um E. O E é essa operação aqui. O E bit a bit com 0x01. Como aqui está em hexa, esse 0 aqui, na verdade é 0000. E esse bit aqui é o 0001. Então você está fazendo uma máscara daquele jeito que a gente viu, né? Aqui vai ser uma máscara com 00000001. Né? Tá? Só esse aqui com o bit 1. Tá? E aí o que você vai ter aqui é o seguinte. O que você vai ter aqui, na verdade, é o seguinte. Quando o botão não estiver fechado, né, ele vai dar o número 1. Né? E essa é uma limitaçãozinha, eu acho, né, desse código aqui. Né? Porque, na verdade, aqui, quando você faz o teste aqui, não sei se vocês já viram, lembram, né? O verdadeiro é SW1, né? Vamos seguir em frente aqui, né? Então, vamos só analisar um pouquinho mais aqui. Se o SW1, então, vamos ver como é que é a leitura dele, né? Você lê o valor da porta, né? E o quinto bit, né, ele pode ser 0 ou 1. E você faz o E bit a bit com essa máscara aqui, que o quinto bit é 1. Então, se o quinto bit for 1, o resultado vai ser 1, 0. E se não, o resultado vai ser 0, 0. Tá? E aqui nós lemos a porta R, né? A porta F, e fazemos a máscara com esse número aqui. Tá? E aí, se o resultado aqui, se o bit 0 for 1, né? Então essa chave vai assumir o valor 1. Tá? Bom, aqui então nós testamos, né, o SW1 e faz se esse aqui for verdadeiro e esse aqui for verdadeiro, né, então a ideia é que os dois estejam apertados e o LED é azul. Né? Entretanto, isso aqui está errado. Né? Isso está errado por quê? Porque quando você compara todos os bits, né, primeiro, esse bit aqui ele vai ser 1 quando ele não estiver apertado. E esse aqui vai ser 1 quando ele não estiver apertado. Tá? Então a lógica está errada. Né? Ela não está realmente muito clara. Vamos tentar executar aqui uma simulação para ver como é que isso funciona. Né? Vamos então salvar, né? Vamos lá no debug, né? Debug e no project, né? E build target, né? Vamos entrar aqui no debugger, né? Tá? Então vamos lá. Vamos entrar então no debugger. Então olha só, vamos executar passo a passo. Primeiro, vamos fazer, né, passo a passo. Passamos então a inicialização, inicializamos a porta, habilitamos a interrupção e entramos no loop while. Tá? E agora vamos entrar aqui vamos ler então a porta F. Olhem só, nós executamos essa expressão aqui e essa. Vamos retornar, vamos fazer de novo. Vou fechar aqui, tá? E vamos fazer de novo. Né? Olha só, então vamos lá. Primeiro passo, pulo, segundo pulo, né? E aqui, antes dessa instrução aqui, para ver o que essa porta aqui contém, eu posso colocar aqui o valor
o cursor em cima. Então ela contém o dado 0, 0, ó, vejam só, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Né? Que número é esse? Tá? Lembre-se que isso aí está em hexa. Esse primeiro 1, na verdade, são 4 bits, né? 0, 0, 0, 0, 1. Tá? Então, o bit 0 aqui é esse primeiro 1 mais à direita. E esse segundo 1 da direita para a esquerda é, na verdade, o bit 5. Tá? Então, você pode observar que o bit 0 e o bit 5 são 1s. E por que isso acontece? Porque essas duas chaves estão desconectadas. Então, elas estão desconectadas e os dois são o bit 1. Tá? Então, olha só. Agora eu vou executar essa função aqui. Quando eu executar essa função, eu estou lendo a chave 1, que é essa aqui da porta 4. Né? Quando eu fizer isso, eu vou fazer uma máscara com esse número 10, que é simplesmente o número, esse 1 aqui, na verdade, ele corresponde a 0001 e esse 0 a 0000. Então ele vai fazer o E, bit a bit, com esse conteúdo aqui que nós acabamos de ver. Tá? Aliás, se vocês quiserem observar, bom, vamos fazer então esse conteúdo aqui, né? E vamos ver o que vai ser colocado nessa variável aqui, que atualmente tem o valor de 0. Tá? Então aqui tem esse valor, vamos fazer o 0, né? O resultado vai ser o quê? O E bit a bit de 1, 1. O 0 vai ser, obviamente, 0. Né? É isso? Então vamos lá, vamos executar esse comando aqui. Executamos e observem só. Eu coloco aqui o cursor na frente da variável SW1 e o resultado foi 0. Ou seja, o bit 5 está com o valor 1. Está claro isso aí, pessoal? Está claro? O bit 5 está com o valor 1. Aliás, uma dica. Se vocês quiserem olhar continuamente o valor dessa variável, vocês podem clicar aqui com o botão direito do mouse, né? E colocar aqui, ó, Add Switch 1 to Watch 1. O Watch 1 está aqui embaixo. Aí você pode ver continuamente qual é o valor dessa variável aqui. Tudo bem, pessoal? Então, o valor que ela assumiu foi essa aqui, né? Aqui é tudo 0, 0, 0, 0. E aqui é o 1, na verdade é o bit 5, né? E aqui é o 0, que na verdade são os bits 0, 0, 0, 0. Tudo bem? Então aqui indicou, na verdade, que essa chave está aberta. Né? Indicou que essa chave está aberta. Tudo bem? Bom, vamos agora para o próximo. O SW2 ele vai indicar se essa chave aqui está aberta ou fechada. Nesse caso aqui ela está aberta, então o valor aqui vai ser 1. Então vamos lá, vamos executar para cá. Aqui então, inicialmente ele estava com o valor 1, fazendo a máscara com 0, 1. Aí quando ele fez o E bit a bit, né, qual foi o resultado? O resultado foi 0001. Né? Então ficou com esse valor aqui. Ok? Mas lembrem-se, né? Na verdade, o 10, na verdade, significa 1 aqui, todo o resto 0 e 0 aqui. Tá? 0 seria isso. Ok? Tá? Tudo 0 aqui e o 1 só aqui. Ok? E o 01 seria o oposto. Né? O 01 seria 0, 0, 0, 0, 1. Ok? Bom, vamos voltar aqui então. E aí, pessoal, a ideia é o seguinte, nós fazemos um teste aqui. SW1, e aqui é feito um teste E bit a bit. Né? Só que esse aqui é um E de teste. Né? Aqui, por exemplo, você faz o E bit a bit e você coloca o resultado desse lado de cá. Aqui você testa o E bit a bit e aqui vai dar só um resultado, mas sem armazenar o resultado em lugar algum. Tá? Aí eu pergunto para vocês, pessoal, façam agora
vocês viram que o SW1 tá assim. Vamos monitorar também o SW2, né? Então, estamos aqui, né? Add SW2 to watch 1 também. Então, olha só, 1 está com esse valor aqui, né? O 1 no bit 5 e o 1 no bit 1, né? O que acontece se você faz o E bit a bit com isso aqui? Né? Ele vai dar tudo 0, não é isso? O E bit a bit desse número hexa com esse número hexa vai dar tudo 0, ou seja, vai ser falso. Tá? E a ideia aqui, pelo que está escrito nesse comentário, é que aqui era para executar isso aqui se fosse verdadeiro, né? Se os dois estivessem apertados, né? Então esse código está errado, né? Vamos então tentar consertar. Na verdade tem várias formas e vocês devem ter visto essas formas, né? Ó, uma coisa que eu não gosto aqui. A primeira coisa é que, na verdade, o que é 1 aqui nessa variável ocorre quando isso aqui está desligado, né? Isso aqui eu acho que não é muito bom, né? Porque, sei lá, eu me sinto mais confortável se o 1 fosse quando isso aqui estivesse ligado, tá? Apesar de ser possível também fazer desse jeito, tá? Então eu vou fazer duas pequenas modificações, tá? Nesse aqui, pessoal, olha só o que eu vou fazer. Aqui você leu a porta, né? E fez uma máscara, tá? Só que eu vou fazer o seguinte, na verdade esse bit aqui, ele é 1 quando ele está não apertado. Eu queria que ele passasse a ser 1 quando a chave está apertada, tá? Como é que eu vou fazer isso? Ó, veja se vocês concordam comigo. Eu vou colocar aqui um operador de inversão dos bits, né? Que é o operador til, né? Deixa eu achar aqui onde é que está o til nesse computador. Eu acho que é aqui, til. O til que ele faz é inverter bit a bit esses dados aqui, tá? E vou colocar aqui entre aspas para não ter dúvida, né, de onde as prioridades estão. Então, o que aconteceu aqui é que tudo que for lido dentro desse registrador, ele vai ser invertido, tá? E depois eu vou fazer a máscara com esse cara aqui, né? Então agora, se a chave S2 estiver desligada, o resultado vai ser 0. Se ela estiver ligada, vai ser 1. Tá? De novo, o que vai acontecer aqui? Todos esses bits aqui vão ser invertidos, tá? E depois vai passar a máscara. Então, eu nem me preocupo com o fato de, quando eu inverto os bits, não só o último bit foi invertido, mas todos, tá? Mas não me preocupa, porque como eu vou multiplicar tudo por 0, 0, 0, 0, fazer um E lógico com 0, 0, 0, eles todos vão apagar de todo jeito. Então, quando eu fizer isso, isso vai funcionar da seguinte forma. Quando a chave estiver desligada, vai dar o resultado aqui no SW, no SW2 vai dar 0. E quando ela estiver ligada, o resultado na chave SW2 vai dar 1. Vamos checar isso aí? Bom, como é que a gente faz então? Bom, vamos ter que parar a simulação, né? Vou salvar aqui, apesar de que eu acho que nesse caso não precisa, né? Vamos aqui no Project, né? E aqui em cima nós vamos Build Target, né? Então, deu tudo certo, né? E vamos entrar no Debug, né? Então vamos lá agora. Então observem agora como é que mudou, né? Vamos lá fazer a nossa depuração, né? Olha, entramos aqui de novo. Bom, essa parte aqui a gente ainda não alterou. Daqui a pouco a gente vai consertar ela também, né? E aí estamos aqui. Então olha só. Aqui agora, olha o que aconteceu. Aqui ainda nós temos esse valor aqui, né? 0,0000111. Por conta disso aqui, quando eu executar isso aqui, ele vai inverter todos os bits, menos aqueles 2 1s. Tá?
E quando eu fizer a máscara, só o bit 0 que vai sobrar. Então eu vou executar aqui, e o que eu espero é que no SW2 apareça aqui o valor 0. Esse valor que está aqui. Eu espero que ele apareça 0. Vamos executar então? Vamos lá. Vamos ver o que apareceu aqui no SW2. 0. Então deu certo. Tá? Apareceu 0, porque essa chave aqui, PF0, ela está sem conectar. Vamos então conectar e vamos fazer uma volta inteira. Então vamos executar, né? Olha só, como está tudo 0, né? Então, o LED errado acendeu, mas é porque a gente não corrigiu ainda a parte de cima. Mas vamos seguir aqui, ó. Agora que eu liguei o S0, agora, quando eu fizer isso aqui, aí esse valor aqui no SW2 vai ser 1, indicando que isso aqui está ligado. Então eu quero que vocês observem aqui. Ok? Pode ser? Vamos lá, vou executar. Isso aqui vai mudar para 1. Vamos lá. Olha só. Viram só? Então foi para 1. Então agora sim, isso aqui está corrigindo. E o SW2 de fato está indicando que essa chave SW2 está indicando 1. Tá? Bom, agora eu queria fazer a mesma coisa para o SW1. Tá? Eu queria fazer duas coisas. Né? Eu queria primeiro que essa chave fosse, esse dado aqui, da porta PF4, né? Eu queria que ela fosse 1 só quando essa chave aqui estiver acionada. Tudo bem? Eu queria que vocês pensassem como fazer isso. Pensem aí, parem o vídeo e pensem. Aí depois eu vou dizer para vocês como fazer. Tá? Desculpa, essa aqui, né, o SW1. Quero que vocês modifiquem para que seja 1 quando a chave estiver acionada. Tá? Então, vamos lá. Parem o vídeo e façam isso agora. Então, pessoal, vocês conseguiram? Vamos ver. Olha só. Uma forma seria a seguinte. Né? Eu faria o seguinte. No SW1, né, aqui eu fiz essa porta. Uma coisa que eu poderia fazer seria inverter, né? Inverter. Né? Vamos ver aqui o tio. Né? Vamos colocar aqui uma chave, né, para não confundir. Tá? Então inverte todos os bits, né? E depois eu faço a máscara. Né? E aí o que vai acontecer? De fato, aqui, quando a gente tiver fizer isso aqui, todos os bits vão ser invertidos, né? Mas quando eu multiplicar por essa máscara, só o bit 5, né, vai ser preservado. Tá? Nós podemos testar isso então e ver se funcionou. Vamos lá? Então olha só, eu vou desligar todas as chaves, né? Vamos lá, temos que então salvar de novo, né? Vai em Project e nós temos que parar o debugger, né? Paramos, tá? Aí vemos no Project, Build Target, de novo, né? Entramos no depurador, tá? E vamos lá. Olha só. Vamos lá. Vamos chegar naquele ponto nosso lá. Então observem agora o que vai acontecer aqui. Né? Ó, como a chave SW1 está desligada, né, o efeito que eu quero que aconteça depois de eu executar esse comando aqui, será que ele vai continuar em 0. Vamos ver se isso dá certo? Então vamos lá. Olha lá. Continuou em 0 da forma que a gente estava esperando. Ok? Bom, agora vamos fazer o seguinte. Vamos ligar a chave e vamos fazer mais um ciclo aqui. Tá? Vamos lá. Continua. Né? Então ele faz o loop inteiro. Né? E volta. Agora olhem só. Agora que a chave está ligada, o que é que eu espero que aconteça? Né? O que eu espero que aconteça é o seguinte. Que ela está ligada. Então, depois que eu fizer a inversão de todos os bits e fizer a máscara, então esse número aqui do SW1
esse número 1, esse segundo 0 vai passar para 1. Ou seja, o bit PF4 ficou em 1. Né? Eu quero então que vocês prestem atenção aqui nesse SW1. Vamos lá? Olha só. Deu certo, né, pessoal? Viu? Esse bit aqui ficou em 1. E agora, de fato, esse bit aqui está sendo 1 quando essa chave aqui está fechada. Vamos executar mais um para ver se o de baixo continua funcionando? Continua funcionando. Então esse bit aqui está fechado, está bem. Ok? Então está um pouco melhor, né? Agora de fato está acontecendo um quando devia. Né? Agora olha só. Agora vem um teste que diz o seguinte: se SW1 está ligado e SW2 está ligado, né? Então esse aqui deveria acender. Né? E a minha pergunta é: será que ele de fato vai acender? Parem o vídeo e pensem aí. Uma dica: eu acho que não, mas tentem descobrir por que não. Então, pessoal, descobriram? Vamos só executar para vocês verem, né? Ó, executamos, tá vendo? Deixa eu ver aqui. Ok, pessoal. Vamos ver agora como é que ficou o nosso programa. Tá? Eu acho que agora ele vai funcionar. Então vamos voltar lá na nossa rotina principal. Então olhem só. Aqui então, como as duas chaves estão acionadas, né, o que vai acontecer é que aqui vai aparecer o número 1, no bit 5 indicando. Tá? Então vamos lá. Tá? E agora vamos executar aqui, como aqui está tudo certinho agora, né, vamos indicar o nosso próximo bit. Né? Vamos, aqui o bit 0 está indicando que está com a chave acionada também. Agora vamos ver if, e aqui é a condição. Né? Essa condição aqui, o duplo E, esse duplo E estilizado, vocês lembram o que ela faz na linguagem C? Tá? Eu procurei aqui na internet, aqui está dizendo aqui, os operadores lógicos. Né? Esse aqui é o operador lógico E, né? Que é o seguinte: se ambos os operadores são não nulos, então a condição é verdadeira. Ok? Se ambos os operadores são não zero, né, então a condição se torna verdadeira. E aqui nós voltamos então. Né? Então o que vai acontecer? O SW1 é quanto? Ele é 0, só o bit 5 é 1. E esse aqui, só o bit 0 é 1. Então os dois são não nulos. Então é verdadeiro. Então, de fato, os dois estão pressionados e ele vem para cá. E agora ele vai escrever no LED azul, que é o bit, vamos ver se vocês se lembram, é o bit 2. Né? Então, deixa eu ver aqui. Vamos apagar aqui, né? É o bit 2. Né? Então, o bit 2. Né? Então, aqui vai ser, vamos lá, 0, 1, 2. E os outros são 0, né? Então o bit 2 é o número, né, tudo é 0 aqui, né? O número 0, 4. Né? Então, para escrever azul, a gente escreve naquele registrador, né, o número 4. E aí o LED vai se tornar azul. Então observem aqui, quando eu executar esse comando, aqui vai indicar azul. Vamos lá. Ainda não, mas vai indicar agora. Azul. Então indicou aqui azul. Ficou claro, pessoal? Então acendeu o LED azul. Está certo. Mas agora vamos checar as outras condições. Vamos executar de novo. Então olha só, vamos desligar os dois. Né? E aí vamos executar um pouquinho mais. Né? Vamos lá de novo. Ó, vamos lá. Então eu leio esse aqui. O SW1 está 0, né? O SW2 está 0, então 0 e 0 vai dar o quê? Vai dar falso. Né? Então isso aqui não vai ser executado
e ele deve vir para esse próximo teste aqui. Vamos testar? Olha só, veio mesmo, né? Bom, agora está o quê? Se FW1 e SW2 invertido, né? Isso aqui é o seguinte, se for falso vira verdadeiro, e se for verdadeiro vira falso. Como SW2 é zero, então o resultado aqui vai dar um número não zero. Então aqui vai ser 0 e não zero. O 0 e não zero é zero. Então aqui vai ser falso. Então ele não vai executar isso aqui e vai pular para a próxima condição. Eu queria que vocês me dissessem se isso aqui vai dar verdadeiro ou falso, né? Ó, esse aqui, essa exclamação, ele inverte o verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, vira falso. Se for falso, vira verdadeiro. Então, olha só. O SW1 é zero. Então, a exclamação vai ser não zero. Não zero e o SW2, que nesse momento é zero, né? Vai dar zero. Então, aqui vai ser falso, né? Então, ele não vai executar isso aqui. E vem para esse último aqui, que é todos os LEDs apagados, né? Todas as portas, todos os bits da porta estão com zero. Vamos ver então se é isso que vai acontecer, se o LED vai ficar apagado. Então vamos lá. Olha só, e vimos aqui que o LED ficou apagado. Ok? Agora vamos ligar a chave 1. Né? Então a chave 1, vamos acionar aqui, então, ler os dois bits, né? Ó, aqui vai dar errado, né? Porque um é 0 e o outro é 1. Né? Aí ele vem para cá. Aí a chave 1 é 1, a chave 2 é 0, mas invertendo vai dar 1, né? Então aqui vai dar certo, porque ele vai executar isso aqui, e vocês vão ver que o LED vai se tornar vermelho, como está indicado aqui. Vamos ver se está certo? Olha lá, veio para o vermelho. Tudo bem? Então é isso. A última condição para testar é essa aqui, ó, o SW2 ligado, aí ele seria a próxima cor, que é verde. Então eu peço que vocês executem, né? E vocês vão ver que quando executar, o LED ficou verde, como está aqui. Ok, pessoal? Então isso foi só para discutir um pouco mais. Eu vi que alguns alunos estão com alguma dificuldade, e fiz esse vídeo, tá? Ele não está assim muito claro, porque eu fiz meio às pressas, né? Mas talvez eu refaça depois, né? Mas eu também vou discutir isso na sala, ok? Bom, pessoal, por fim, vocês devem lembrar que tem as ferramentas para corrigir, né, pelo próprio software, e fazer o download para a placa, né? E aí você pode testar o sistema, né? Não sei se vocês se lembram, né? Então, sem botão o LED não acende, né? Com um dos botões é verde, com o outro botão é vermelho, né? Não dá para ver bem vermelho, mas eu estou vendo vermelho daqui, tá? E apertando os dois, azul, ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado quem tivesse com alguma dúvida. Obrigado, nos vemos então na próxima aula.